aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe, você está no canal No Fundo do Baú e hoje eu vou trazer aqui para vocês minha experiência em relação a visitar a Panini Point. No domingo passado aí eu fui na Panini Point, na Vila Mariana, aqui em São Paulo, para ver como era o local, os quadrinhos que estavam disponíveis ali no momento. E eu já adianto para vocês que foi uma experiência muito bacana ter visitado o Panini Point lá da Vila Mariana. Então, nessa primeira parte do vídeo, vocês vão ver eu ali explorando o local e mostrando alguns quadrinhos que eu achei interessante de estar apresentando para vocês aqui nesse vídeo. Então, fiquem aí com minha visita aí na Panini Point. E aí, pessoal, aqui é o Felipe e hoje a gente está aqui em um lugar diferente. Estou na Panini Point para dar uma olhada nos quadrinhos que estão sendo lançados no momento. Tem lançamentos e tem bastante coisa interessante que eu acabei dando uma observada aqui. Então, vamos começar aqui por uns quadrinhos que me chamaram a atenção. O Monstro do Pântano do Snyder. Esse gibi aqui ele foi lançado no começo do ano. E já é uma releitura aí do personagem mais moderna. Porque, se não me engano, essa fase aqui é dos 952. Uma fase mais recente, se comparado à fase do Alan Moore e do Len Wein, que é lá do século XX. Então, um quadrinho bem interessante, que em algum momento eu vou adquirir para leitura, porque o Monstro do Pântano é um personagem que eu curto bastante. Outro quadrinho aqui que me chamou a atenção é o Hellblazer. Hellblazer, ele está na 15ª edição. A 15ª edição vai sair, eu acho que em setembro. E esse aqui, volume 14, se eu não me engano, saiu em junho ou julho, por aí. E já passou da metade da coleção, que tem 26 volumes. Com o volume 15 em pré-venda, como eu falei. Então, logo logo o Hellblazer aí vai se encerrar, vai ficar completo. Assim eu espero. Eu já tô com 13 volumes ali na minha coleção. Aqui a gente tem a saga da Mulher Maravilha, pelo Greg Rucka. Esse volume 6 que é o fim da saga. Então já se concluiu aqui com o volume 6. Eu estou fazendo essa coleção aqui. Logo logo o volume 6 aí chega na minha coleção, que ainda não, meu pedido ainda não chegou, mas assim que chegar vou começar a ler essa fase toda aí, os 6 volumes. Tem outras sagas também. Saga do Liga da Justiça, Superman, do Batman, que já está na 3ª temporada. Então tem bastante coisa interessante aqui. Outras sagas também, como do Flash, do Lanterna Verde do Geoff Johns. Aí que a gente já tem aqui já estamos na parte do Marvel Essenciais, que é o Guerra Civil 2. Esse quadrinho aqui que é um quadrinho muito polêmico, porque muita gente não gosta dessa sequência. Muita gente fala que o Guerra Civil 1 é muito superior à sequência Guerra Civil 2. Eu não cheguei a ler nenhum dos dois, então não posso falar muito a respeito disso, mas tá aí o Guerra Civil 2, aí na Panini Point. Aí tem outras histórias, como Thunderbolts. Aí já também tem a série de 2099, como X-Men, ou Doutor Destino. E aqui embaixo também a gente acha outras sagas também, como a saga do Homem-Aranha. Se eu não me engano, essa é a saga normal, né? E também tem a saga do Clone, que já está abordando outra história. E também tem a saga dos X-Men aqui, que se não me engano é a 2ª temporada, já abordando a era aí dos anos 90. Também tem a saga do Demolidor aqui, alguns volumes. E aqui a gente tem as maiores sagas dos X-Men. E aqui a gente tem um volume bem interessante, que é o volume 5, da edição definitiva dos Fabulosos X-Men. Essa fase aqui, que começa a 2ª Gênese. Esse volume 5 aqui ele é bastante requisitado, tanto que em muitos lugares está esgotado esse volume. Essa fase aqui começa a fase do Chris Claremont no roteiro dos X-Men.
Aqui a gente tem o Demolidor do Brian Michael Bendis. Essa fase aqui, anteriormente estava esgotada. Eles trouxeram de volta, aqui nesse formato em capa cartão. Se eu não me engano, saiu o volume 1 e o 2, que já estão nas lojas. E o volume 3, se eu não me engano, está em pré-venda. Eu tenho essa fase aqui naquela edição da Marvel Deluxe. Mas esse volume 1 tem uma história adicional, que é o Tempo de Despertar. Muita gente fala que é bem interessante essa história. Em algum momento eu vou pegar esse volume 1 só para pegar essa história de Tempo de Despertar, que a galera comenta muito a respeito da qualidade. Aqui a gente tem a área aí do DC de bolso. DC de bolso aí que é uma alternativa aí para ler histórias sem precisar gastar muito, porque muitas dessas histórias são histórias fechadas aí que você lê em um volume único. Então, Superman 4 Estações, Reino da Manhã, Superman Entre a Foice e o Martelo, Supergirl, Mulher da Manhã, todas essas histórias aí, você lendo apenas esses volumes, você compreende totalmente cada uma dessas histórias. Também tem outras partes aqui do DC de bolso, como Batman Silêncio, Watchmen, Batman Perna Mortal, Lanterna Verde. Então, títulos bem variados, questão de temática. É uma boa porta de entrada, como falei para vocês, em relação a colecionar quadrinhos, fazer as leituras, sem exagerar aí na hora de gastar. Aqui a gente tem a parte dos Absolutes, Absolute Caçador de Marte. Essa fase aqui que eu estou colecionando. Já está no volume 4. O volume 4 é o último que foi lançado, o 5 está em pré-venda. Tem outros aqui também, como Absolute Flash, Absolute Superman. Também tem o Absolute Batman aqui, que tem essa capa especial, que faz homenagem a Berserk. Bem interessante. Também tem o Absolute Mulher Maravilha também, que tem essa capa, que faz homenagem ao mangá também, Berserk. E aqui a gente tem uma parte de mangá que é bem interessante, que, se não me engano, aqui toda essa parte é do Naoki Urasawa, no roteiro. Então, Billy Bat, esse mangá aqui que eu estou colecionando, já está no volume 9, o volume 10 vai sair em setembro. Aqui tem o Asadora, tem outro mangá dele, como eu falei. Tem o Pluto, 20th Century Boys, que é um dos mangás mais famosos do autor. E também aqui tem alguns volumes de Monster, que são bem parrudos aí. Outro mangá que também é bem reconhecido por ele. Mas o único mangá que eu tô lendo dele por enquanto é do Billy Bat aí, que eu tô no volume 6 em relação à leitura. Mas já a gente termina a leitura aí do Billy Bat em setembro, porque eu tô bem curioso para ver como essa história vai se encerrar, porque é um quadrinho bem acima da média e tá me prendendo bastante na leitura. Aqui tem algumas edições de luxo da Marvel, como Dinastia M, Marvels, que é semelhante àquela edição absoluta que tem na DC, que é com uma caixa grande, que estão aqui em cima, né? Tem um Ronin, que é da DC, e o Quarto Mundo do Kirby, volume 1 e 2, que são edições absolutas. Vocês podem ver que eles são bem semelhantes, né? Em relação a ter uma caixa e tudo mais ali. A gente tem aqui outro DC de bolso, o Homem Animal, do Morrison, que aborda a história do Evangelho segundo o Coyote, que é o comecinho da fase do Homem Animal dele. Não pega toda a fase dele ainda, é só o início mesmo. Um quadrinho bem interessante, principalmente esse começo da fase do Morrison, do Homem Animal, aí, que tem histórias bem criativas. Vocês viram aí, pessoal, meu passeio na Panini Point. Foi bem divertido aí, estar conhecendo esse local, ver as edições de quadrinhos que estão sendo lançadas ali no momento. Eu não fiz nenhuma aquisição nessa minha visita. Eu fiquei tentado em pegar o Demolidor do Brian Michael Bendis, aquela capa cartão, volume 1, mas eu acabei não decidindo fazer isso, porque naquele momento para mim não compensava fazer essa aquisição, por conta que lá na Panini Point eu ia pagar o preço de capa, que seria R$90.
E nem é pelo preço, mas sim pelo conteúdo. Porque aqui, galera, eu já tenho a versão da Marvel Deluxe, os 3 primeiros volumes. E na realidade ali eu só estaria só estaria comprando essa edição por conta do Tempo de Despertar, que é o material inédito que tem nessa coleção do Bendis. Que esse Tempo de Despertar é uma história que ele fez antes de começar essa fase aclamada dele, do Demolidor. E dizem que essa história é muito bacana, mas analisando ali no momento, para mim não compensava pagar R$90 por conta de 4 edições que eu não tenho aqui na minha coleção, que eu não tenho aqui na coleção da Marvel Deluxe. Talvez em algum momento, quando tiver uma promoção muito boa, em alguma loja virtual, talvez eu pegue essa edição em capa cartão, do volume 1 do Demolidor do Bendis, para poder ler essa história Tempo de Despertar. Mas não rolou para mim pagar R$90 nessa edição. A gente tem aqui uma edição que é a Saga da Mulher Maravilha, do Greg Rucka. Isso aqui eu não peguei na Panini também, na Panini Point. Isso aqui eu fiz uma encomenda ali pelo site. Demorou para chegar. Eu comprei no dia 1, chegou apenas no dia 25 aí, 24 dias depois. Mas tá aí, né? Muitos materiais, como esse que eu acabei apresentando para vocês, agora, da Mulher Maravilha, eu já tinha comprado em alguns lugares aí pela internet, tanto que eu tenho aqui também o Absolute Mulher Maravilha, volume 5, que tem a capa do Berserk, esse que apareceu aí no vídeo, esse quadrinho eu também peguei em outros locais. Então, muita coisa que eu tinha interesse ali na Panini Point, eu já tinha adquirido anteriormente. Mas enfim, cara, né? Agora saindo de preços, de quadrinhos que eu fiquei interessado ali na Panini Point, vamos falar um pouco sobre a conversa que eu tive com o vendedor. E, cara, foi um negócio muito bacana de estar conversando com o vendedor, um cara muito simpático. Eu tirei algumas dúvidas com ele, principalmente sobre o Universo Ultimate, que vai ser lançado agora, no final de agosto, no começo de setembro. Perguntei para ele se eu poderia ler Ultimate Homem-Aranha sem precisar ler as outras histórias dos outros grupos e outros personagens. E aí ele sanou minha dúvida e falou que dá para ler apenas o Homem-Aranha Ultimate tranquilo. Isso para mim já foi um alívio, porque aí vou precisar gastar menos nessa coleção Ultimate. Eu só vou acompanhar as histórias do Homem-Aranha mesmo, que dizem que é uma das melhores versões aí do Homem-Aranha que a gente tem no universo Marvel. Outra coisa que me chamou a atenção, uma conversa que me chamou bastante atenção ali na Panini Point, é que chegou um carinha lá perguntando pro vendedor onde começar a ler X-Men. Aí o vendedor orientou o cara, falou histórias ali que seriam bons pontos de partida para ele. Mas isso me chamou muita atenção, porque ele, pelo visto, ele queria começar a ler X-Men por conta do filme que foi anunciado, que vai ser lançado em 2028, do grupo. Então parece que já está tendo um movimento de pessoas que já estão despertando interesse em começar a ler as histórias dos X-Men por conta do filme que foi anunciado. E provavelmente não apenas esse cara, mas outras pessoas também vão procurar gibis aí dos mutantes para fazer um esquenta aí antes do filme sair. Então é bacana de ver as pessoas despertarem esse interesse em começar a ler HQs por conta de outras mídias que estão aí presentes no nosso dia a dia, como os filmes. Então foi um lugar bacana de se visitar, pessoal bem tranquilo, tanto o vendedor como as pessoas que estavam ali ao redor. Então foi uma experiência muito legal. Foi bem divertido mesmo, apesar de não ter levado nada ali nessa minha primeira visita aí na Panini Point. O que eu queria, que era o Universo Ultimate do Homem-Aranha, não tinha chegado, né? Então eu acabei não comprando nada mesmo.
Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. No mais é isso. Em breve a gente vai ter outro vídeo falando sobre quadrinhos, que é o foco desse canal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí e muito obrigado por assistir.